uma das pessoas que mais entende sobre o novo capitalismo no mercado, Hugo Betlin, consultor e chairman do Capitalismo Consciente. Seja muito bem-vindo aqui conosco no Drops da GS. Muito obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui num evento tão vibrante, né, como o Gramado Summit, que transpira inovação. E é sobre isso que nós vamos falar. Como inovar e transformar aquilo que nos trouxe até aqui, mas que agora não dá para continuar sendo do mesmo jeito. Incrível você trazer essa perspectiva, porque o Gramado Summit é o maior brainstorm da América Latina. E por ele ser o maior brainstorm da América Latina, ele tem como compromisso trocar ideias e trazer essa luz para novas perspectivas. E para a gente começar, cara, eu queria te fazer uma pergunta. O que é um novo capitalismo? Na verdade, se nós voltarmos à origem do capitalismo, vamos encontrar um filósofo escocês chamado Adam Smith, 1776. E ele escreveu um livro que ficou marcado como sendo o início do capitalismo moderno, né? Da era do capitalismo pré-industrial ainda, chamado A Riqueza das Nações. E quando você vai procurar, vai dizer assim, mas por que uma nação é mais rica que a outra? Será que é por causa do seu ouro, da sua prata, da sua agricultura, dos seus artesãos, dos seus pensadores? Não. Para Adam Smith, a riqueza de uma nação era a capacidade das pessoas serem livres. Livres para poderem fazer o que quisessem. Nós não podemos esquecer que naquela época a população mundial rodava 1 bilhão de pessoas, mais ou menos. Hoje nós somos 8. 1 bilhão de pessoas, nas quais 90%, 900 milhões de pessoas, viviam abaixo da linha da miséria. Uau, tá? Isso é desumano. Pois é, mas essa era a realidade lá. 1776 também é o ano da proclamação da República. E Benjamin esteve com, na verdade, Adam Smith, entendendo esse conceito. Então, se você olha a Declaração da Independência Americana, ela é um verdadeiro grito de liberdade. Liberdade para que as pessoas possam empreender. Por isso que o Gramado Summit é tão fundamental, porque as pessoas que estão aqui com as suas iniciativas, né, inovadoras, elas estão querendo empreender para transformar o mundo que a gente conhece. Ganhar dinheiro é importante? É fundamental. Aquele empreendedor que diz assim, eu quero construir uma unicórnio, esquece. Está no caminho errado. Se alguém diz assim, eu quero construir algo que tenha propósito e por causa disso vai transformar o jeito de se fazer aquele negócio, vai resolver uma dor específica de um grupo da sociedade ou de muita gente na sociedade ou do planeta, um dia talvez chegue ao unicórnio. Então a diferença é essa. O que é o novo capitalismo? 1970, pós as guerras que os Estados Unidos tanto sofreu, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise da Bolsa de 29, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, que foi assim moralmente arrasadora para os Estados Unidos. Um economista que depois foi prêmio Nobel, então não se questiona a capacidade intelectual dele em economia, chamado Milton Friedman, cunha uma frase que passa a ser o lema das empresas, né? A única responsabilidade social de um negócio é maximizar o retorno e o lucro do seu acionista. Cara, não dá para pensar isso hoje em dia, né? E por causa disso, muitos shareholders ou acionistas passaram a maximizar a sua riqueza às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos outros stakeholders, ou das outras partes relacionadas. Colaborador, cliente, fornecedor, comunidade, governo, né? E na mesma época de Milton Friedman, aparece um outro rapaz, um jovem suíço, chamado Klaus Schwab, né? Que é o cara que criou o World Economic Forum. Só que na época um era um jovenzinho e o outro já era um doutor em economia super reputado. Ninguém escutou o Klaus naquela época. E ele trouxe um conceito de stakeholder capitalism, ou seja, capitalismo para stakeholder, para todas as partes integradas. E hoje é o que ele efetivamente prega ao longo do seu World Economic Forum. Inclusive, 2020, o tema principal
do evento foi um capitalismo diferenciado. Nós precisaríamos resetar o famoso reset capitalismo, certo? Para poder evoluir nesse processo. O capitalismo consciente, ele traz o conceito do stakeholder capitalism, então o capitalismo para todas as partes interessadas, e ele acredita que um negócio é bom quando cria valor. É ético quando é baseado numa troca voluntária. É nobre quando eleva a nossa existência e a nossa dignidade como ser humano. E é heróico quando tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. Uau! Para isso, Uau. Esse negócio tem que ter pelo menos 4 pilares. O foco principal é no propósito. Ou seja, por que o seu negócio existe e qual a dor que ele pretende curar na humanidade. Depois, ele precisa tratar todos os seus stakeholders, todas as partes relacionadas, de forma equânime. Precisa ter cultura e valores que permitam a perpetuidade do negócio além da existência dos seus fundadores. E, principalmente, ter um líder consciente que cuide das pessoas para que juntos possamos cuidar do nosso planeta. Para isso, uma empresa tem que ganhar o seu dinheiro de forma legítima. Muito mais importante é o como eu faço dinheiro, o quanto tem que ser consequência, de tal maneira que o meu impacto social e ambiental seja positivo e que todas as minhas, vamos dizer assim, gerações de uso, seja da terra, de recursos naturais ou das pessoas, eu consiga efetivamente neutralizar. Interessante você trazer essa perspectiva sobre esse capitalismo consciente, por justamente a gente viver num processo tão complexo hoje de crises, né? Entre governos, entre empresas e emocional entre as pessoas também. As lideranças precisam estar atentas ao lado mais emocional, tem sido muito falado aqui no nosso podcast com diversos líderes sobre essa perspectiva. E eu queria te convidar a orientar essas pessoas nesse momento, principalmente as lideranças que hoje estão entrando no mercado de trabalho nessa nova posição como líderes, de como desenvolver esse capitalismo mais consciente, mas principalmente no papel de líder. Porque quando a gente fala sobre capitalismo e todo o background que tu trouxe pra gente aqui nesse cenário inteiro, ele conduz à intenção de como o mercado deve funcionar, e como ele chegou até os dias de hoje nessa consciência. Mas quando a gente fala individualmente dentro do mercado, então sobre empresas, as empresas têm seus líderes. E como esses líderes vão inspirar outras pessoas? Isso eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente. Olha, é fantástico você trazer esse assunto, porque o capitalismo consciente, na verdade, nasceu nos Estados Unidos em 2008. Eu conheci o capitalismo consciente em 2010 e em 2013 a gente cofundou o movimento do Brasil. Então nós estamos aqui há 10 anos e nós temos a nossa filial do Rio Grande do Sul com muito orgulho e 2 co-líderes fantásticos e vários voluntários trabalhando no desenvolvimento da causa. Mas, né, naquele momento, um dos fundadores é o John Mackey, que era o CEO do Whole Foods Market, um varejo completamente diferenciado, todo mundo que vai aos Estados Unidos admira, etc. Ele deixou a posição em setembro de 2022, se aposentou, está fazendo um outro negócio muito interessante, chamado Love Life, né, que é qualidade de vida e uma série de coisas. E aí, quando eu fiz a entrevista com ele na época, perguntando: "Ei, John, dá para praticar capitalismo consciente bottom-up, de baixo para cima?" Ele falou: "Não dá. Você precisa fazer top-down." É o exemplo do líder que efetivamente arrasta. Não é a palavra do líder, é o exemplo. Eu tenho um amigo, Paulo Lally, que diz o seguinte: cultura é o que a liderança faz ou tolera. Então é muito importante que a liderança seja a voz, seja para onde vai. E podemos sim ter uma liderança mais humana. Por isso que diversidade, inclusão e equidade são absolutamente fundamentais. Eu não consigo imaginar mais hoje uma empresa que não considera esses pontos. Como é que você vai aceitar trabalhar numa empresa que não tem o conceito de diversidade, inclusão e equidade? É impossível. Por quê? Porque a diversidade traz de verdade a mescla
de todos os pensamentos diferentes. E são eles que, ao escutar e trabalhar, a empresa vai poder ser mais efetiva, vai poder ser mais produtiva, vai poder ter todas aquelas orientações capitalistas, só que de uma forma mais humanizada. E inclusão, como dizem atualmente, não é convidar para o baile, é tirar para dançar. Então, trazer para dentro efetivo e fazer se sentir parte e escutar. Então, a liderança consciente é aquela liderança para os jovens, para quem está olhando, para quem está querendo agora entrar nesse negócio, tá? Cuide das pessoas. Eu vou dar um depoimento de um grande empresário americano chamado Bob Chapman, que escreveu um livro que eu recomendo chamado Todos São Importantes. Nesse livro, ele cita as dificuldades do conglomerado empresarial dele. Ele tem mais de 140 empresas no grupo dele, tá? E uma das coisas que ele cita é que ele foi padrinho de casamento de a filha de um amigo dele, e ele estava lá no altar quando o pai chega, né, atravessando a nave inteira, de braço dado com a filha, e ao entregar ao noivo, futuro marido, ele diz assim: meu amigo, cuide profundamente dessa moça. Eu a trouxe até aqui. Cabe a você continuar este trabalho. E ele falou assim: puxa vida, todas as pessoas que trabalham nas nossas empresas são filhas ou filhos queridos de alguém. E elas estão confiando a sua vida no negócio que a gente tem. Então, a primeira coisa é, lembre-se disso. Lembre-se da relação humanizada. Não tenha vergonha de falar de carinho, cuidado e amor nos negócios. Porque é isso que move o negócio. As pessoas jamais se demitem da empresa. Se demitem do chefe. Então, é importante que essa nova liderança diga o seguinte: é possível fazer um negócio com mais amor? É possível fazer um negócio de uma forma mais humanizada? É possível olhar metas que sejam mesmo agressivas, mas, por outro lado, a forma com que se orienta, se dá o feedback é fundamental? Então, esses líderes, se você vai assumir esse papel, não seja aquele líder que fala assim: não, pode deixar, eu vou levar todo mundo nas costas e vou fazer as coisas por eles. Jamais. Um líder consciente leva as pessoas no coração, mostra o caminho a seguir, ajuda, dá feedback verdadeiro para que ela melhore, tá? E contribui para a sua própria evolução. É assim que as coisas se multiplicam. E esse é o papel que cada um de nós, ao assumir uma liderança, e não precisa ser o CEO da empresa, não precisa ser vice-presidente, qualquer grupo, se você tem um pequeno grupo de liderados, tá? Exerça o papel da liderança humanizada. Hugo, que aula que a gente teve aqui. Eu quero te agradecer muito a tua presença e quero convidar você que está nos acompanhando a continuar seguindo o Hugo, a conhecer mais o conteúdo dele, mais o conteúdo sobre esse capitalismo consciente e, claro, te convidar a nos acompanhar durante toda a programação do Gramado Summit. Se você está assistindo esse vídeo depois, continua nos acompanhando aqui no Drops da GS. A nossa playlist está incrível aqui no YouTube e diversos palestrantes tão especiais quanto o Hugo já passaram por aqui. Muito obrigado pela tua presença. Foi uma alegria imensa a gente conversar. Eu me chamo Matheus Vecchio e a gente se encontra no próximo episódio.